Só glória a Deus, aleluia. Como vocês estão? Quinto dia de devocional, glória a Deus. Tem sido bênção demais esses dias. Tem sido bênção demais essas palavras que o Senhor tem derramado. Amém? O tema de hoje é só uma vírgula. Não é um ponto final. Não é um ponto final. Palavra de hoje, vamos se falar de Ruth. É uma mulher. Existe um livro na Bíblia que conta a história de uma mulher. A história de uma mulher como eu, como vocês. Que ela era uma mulher moabita, casada e ficou viúva. E ela foi embora junto com a sua sogra depois que ficaram todas viúvas. A sogra e as duas noras. A sogra dela chamava Noemi. Noemi perdeu o esposo e os seus 2 filhos. Elas moravam numa terra de Moabe e decidiram voltar para Jerusalém, terra natal, terra do seu Deus. E Noemi, a sogra, muito cuidadosa, falou com elas. Orfa era o nome da outra nora, e Ruth. Noemi chegou e falou: vão embora, meninas. Voltem para a terra de vocês, para a casa dos pais de vocês, porque eu não tenho mais nada para oferecer. Morreu meus filhos, morreu meu esposo, eu não tenho mais nada. A órfã chorou, se despediu e voltou. A Ruth não. E é isso que a gente vai ler agora em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, minha sogra, que eu te deixe e eu não vou mais te acompanhe. Que eu não vá mais que te acompanhe. Aonde tu fores, eu irei. Onde tu ficares, eu ficarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Essa mãe espiritual, essa sogra, ela foi uma mãe que apresentou um Deus para Ruth. Mas ela apresentou um Deus de uma forma que ela não queria largar nunca mais. Essa sogra, ela foi essa mãe, essa pastora que apresentou esse Deus para Ruth. Ruth, ela tinha perseverança, ela cria no Senhor e elas voltaram para Jerusalém. Chegando lá, elas foram recomeçar a vida, colocaram uma vírgula e continuaram. O Senhor não deu um ponto final com a morte dos esposos. Ele colocou uma vírgula. Chegando na cidade, Ruth foi colher espigas, cuidar da sua sogra, fazer o papel de filha, fazer um papel que muitas vezes a gente rejeita, de cuidar do nosso próximo. A palavra diz: cuidar dos órfãos e das viúvas. Então ela só quis retribuir, honrar. A palavra diz também: honre seus pais, para que seja feliz e próspero, tenha longa vida sobre a terra. A Ruth, ela estava honrando a mãe dela, porque naquele momento a sogra, ela era a mãe dela. O Senhor colocou um homem remidor no caminho de Ruth. Esse homem tinha riquezas, era um homem que conhecia o Senhor, o nome dele era Boaz. Ele era o remidor que o Senhor preparou para honrar a história das 2 viúvas. Esse homem aceitou ela como sua esposa, casou-se com ela e ele deu herança para ela, deu dignidade, cuidou dela, de Ruth e da sogra. E não só casou, como o Senhor ainda deu um filho para eles. Ruth e Boaz se casaram e tiveram um filho.
que chamava Obed. Obed e Ruth, mãe, filho. Depois Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Olha a descendência. Olha como Deus foi maravilhoso com a vida de Ruth. Por causa da obediência, da humildade de Ruth, da compaixão, e porque ela foi fiel e foi leal. Ela foi fiel ao Deus que Noemi apresentou para ela. Ela foi leal ao Deus que se mostrou para ela. Então Ruth ali, ela teve uma vírgula e uma honra na próxima história, no próximo ciclo. O Senhor trouxe para ela filhos. A descendência dela foi chamado pai de todos. Davi foi chamado um coração igual ao de Deus. Davi foi bisneto de Ruth. Olha a descendência, olha a história maravilhosa que Deus escreve depois de todas essas percas, onde elas achavam que era o ponto final. Elas não tinham mais nada para oferecer. Então, irmãs, nós aprendemos que às vezes a gente pensa que é um ponto final na nossa vida. Mas a gente tem que ter essa fé que a Ruth teve. Não, eu vou continuar, porque eu creio no seu Deus, que é o meu Deus agora. O Deus que a senhora me apresentou agora é o meu Deus. O seu povo agora é o meu povo. Então ela lutou, ela cuidou da sogra, ela trabalhou, ela obedeceu, ela foi humilde. A conduta dela chamou a atenção de todos por onde ela andava. Por causa das atitudes dela, de cuidar da sogra, a maneira que ela era. E isso agradou o Senhor. As atitudes de Ruth agradou o Senhor. Ele honrou ela. Trouxe um novo esposo para ela. Trouxe um filho, tirou a esterilidade dela. Ela não teve filho no primeiro casamento, ela teve no segundo, porque o propósito era no segundo. O propósito era junto com Boaz, o remidor, aquele que iria garantir junto com o coração dela e iria unir os dois corações, para que isso viesse dar continuidade no propósito do Senhor. Então o Senhor trabalha com continuidade. Ele não trabalha com ponto final. Ele trabalha com vírgula. Ele não para por causa de mim, por causa de você. O Senhor continua o propósito dele. Amém? Que nós venhamos receber essa palavra e ver como o Senhor honra aqueles que honram Ele. Ele honrou a Ruth no dia que ela não abandonou a sogra, porque ela declarou: o seu Deus é o meu agora, eu vou com você. Mesmo você não tendo nada para me oferecer, porque eu não quero nada em troca. Ela seguiu Deus porque ela não queria nada em troca. Então a gente deve ser assim. Servir o Senhor sem querer nada em troca. Servir Ele por amor. Porque Ele é bom. Porque Ele é Pai. Porque Ele nos ama. Porque Ele é Deus na nossa vida, o único Deus. Amém, irmãs? Vamos orar?